Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, temos um grande número de irmãos aqui. Um feriado, né? Praticamente, Alexandre, esse deva ser o último feriado desse ano, né? Assim, pegando uma segunda-feira, não sei, os irmãos podem lembrar aí, ainda tem 15 de novembro, né? Também vai dar na segunda? Por que eu estou falando? Esses feriados que eles acontecem aí na segunda, né? Muita gente começa na quarta, né? E todo mundo, né? Há uma pressão de pensamentos, né? Por aí, uma pressão da sociedade, tanta coisa, tanto ativismo em tantas modalidades, né? Ativismo religioso, o ativismo esportista, né? O ativismo aí de conceitos, ideias, né? Tantas coisas que tem por aí, um mundo que está cheio de informação, né? Lá em Daniel capítulo 12, ele traz para nós uma informação de que a ciência ia se multiplicar no fim do tempo. É o que está acontecendo no fim do tempo, a ciência está se multiplicando, sim. E aí me faz lembrar de que a inventividade humana parece que não tem fim, não tem limite, e começa a querer passar por cima, né, de valores eternos, como, por exemplo, a Constituição Celestial. Aprendi com o pastor Alberci. Constituição Celestial, a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado, né, as Escrituras Sagradas. Vai dando, então, esse praticamente então, é o último feriado desse ano aí, prolongado, né? Eu falei porque tem um número grande de irmãos aqui, glória a Deus por isso. Você que nos assiste, está em casa, ore, divulgue, participe, venha também. Está sendo uma bênção a nossa escola dominical. Domingo passado, o pastor Alberci transmitiu aqui para nós aqui. Foi excelente, né? E nós estamos aqui para aprender com os irmãos, nesta manhã, uma lição que, né, ela traz para nós aí conceitos, né, da mente, a emoção, né, como nós desvencilharmos disso aí, das armadilhas do inimigo, né, dos projetos luciferianos, né, como nós falamos aqui. Tem tanto projeto luciferiano por aí, um kit de pecado, né, de tanta informação, né, o secularismo, querendo aí espreitar a palavra de Deus, não vai conseguir. Hitler tentou queimar a palavra de Deus, não conseguiu. Tentaram amordaçar, amarrar o Espírito Santo, colocar numa jaula, não conseguiram, não vai conseguir, porque a igreja não vai parar, né, de ter a orientação e o Espírito Santo de Deus, lá em Atos 1:8, diz para nós. E numa sociedade pervertida, valores corrompidos, né, em baixa estirpe, né, bem degradante, valores familiares, éticos, morais, né, onde a ética moralística humanitária é em degradação, né, avassaladora, pode dizer sim, avassaladora, porque muito rápida. Está aí na mão o celular, um aparelho muito bom, de muita precisão, de muita utilidade, não damos conta de absorver 20% dele, mas tem também situações bombásticas, né, destruidoras no celular. Pornografia, por exemplo, nunca teve tanta acessibilidade, tanta facilidade como é no celular. Se a pessoa não vigiar, a mente começa o quê? A ser induzida por isso aí, tantas informações. Além disso, tem outras coisas, ensina tantas coisas no celular. E a mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor, ela caminha na rota do céu. Nós falamos sempre isso aqui. A rota do céu é a palavra de Deus para nós. A bússola é a palavra. Cristão que não lê a palavra de Deus, né, ele tem uma certa dificuldade. Precisa ler a palavra de Deus. Precisamos ter uma mente renovada todos os dias. Como nós renovamos nossa mente todos os dias? Leitura da palavra de Deus, obediência da palavra de Deus, temor à palavra de Deus. Nós falamos aqui terça-feira passada, a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus, mas Deus fala ainda hoje. Deus está curando ainda hoje, Deus está libertando ainda hoje, Deus está operando milagres ainda hoje? Tá, e muitos. Nós mesmos somos milagres, está superando esse processo dessa pandemia.
Isso é milagre de Deus. Como que Deus fala comigo? A boca de Deus é a palavra, é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Falamos isso aqui, terça-feira passada. E essa lição para nós ela é muito importante. Esse trimestre, todo o decorrer do ano, tudo é bom para nós. Tudo é edificante, é gratificante, traz, né, aperfeiçoamento cristão. Esse texto áureo aí, Efésios capítulo 5, o versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. O que nós podemos dizer que é a vontade de Deus? Nós sabemos que nós não podemos fazer mais tempo. Nós não podemos fabricar tempo. O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Nós já falamos isso aqui. Você pode fazer mais dinheiro, você pode conseguir pessoas para trabalhar para você, você pode adquirir mais intelecto, mas você não pode fabricar, você não confecciona mais tempo. Tempo é dádiva de Deus. E Deus deu um tempo determinado para cada um que aqui passa por essa terra. Porque ninguém barra a morte, somente Deus. E o tempo é precioso. E Deus nos dá alguns, né, apenas tempos curtos, alguns com tempo curto, né? Dias para fazer escolhas, o que terão consequências eternas. Deus nos dá alguns dias, né? São alguns dias que nós passamos, é muito rápido. E dependendo das escolhas que nós temos, pode trazer consequências eternas. Por exemplo, não seguir a rota para o céu, não seguir a Jesus, não receber Jesus no coração, não andar de conformidade com a palavra de Deus. Isso traz consequência muito séria para nós. Esse texto aí, que é o texto de referência, né, da lição de hoje, Filipenses capítulo 4, ele traz para nós aí o título de nós permanecermos firmes, estarmos firmes, fundamentados, arraigados na palavra de Deus, nutrido pela palavra de Deus. Nós só vamos conseguir com que Deus fale conosco, que nós vamos ouvir a voz de Deus dentro da palavra de Deus. Fora da palavra nós não damos conta, porque o mundo está ofertando tanta coisa. Nós já falamos aqui muitas vezes. Irmão, jamais nós pensaríamos que ia chegar com tanta tecnologia, com tanto avanço que nós chegamos. E aí a sociedade está presa nisso aí, com a mente voltada no consumismo, no imediatismo, no aqui e agora. Sabemos que a pós-modernidade, ela deu ali em 1989, queda do muro de Berlim, e aí surgiu shopping centers, aí a internet começou a evoluir mais, e começou uma sociedade diferente de lá para cá, né? Essa sociedade da internet, da informação, né, multiplicada a cada ano. E agora nós estamos vendo aí uma evolução. Dá para você focar sua mente o quanto que nós temos de marca na esfera automotiva. Por que eu estou falando isso? Porque a mente de muita gente busca ter um carro. Né? O sonho brasileiro é ter um carro, uma casa, um apartamento, uma chácara. E pescar. Sonho brasileiro, né? E futebol. Então a mente fica focada nisso. Agora, o que eu quero dizer? Vamos para o eletroeletrônico, para a tecnologia, né, quantas plataformas que estão surgindo, a IA, a inteligência artificial. Eu não sou perito nisso, mas a gente tem uma panorâmica por cima e a gente vai falando com os irmãos, discorrendo isso com os irmãos. Como que a mente fica, como absorver esse tanto de informação, tecnologia, avanço, tudo de uma vez. Por isso que tem muita gente que está devagando a mente. O que é bom para mim, o que é bom, o que eu vou fazer? E aí, aquela frase que nós falamos aqui, ela não pode sair da nossa mente. Deus vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente aqui agora. Deus sabe semana que vem da sua vida, Deus sabe o mês que entra, Deus sabe desse final de ano, Deus sabe do ano que vem, daqui 10, 15, 20. Ele é detentor, porque ele tem os atributos, onisciência, onipresença e onipotência. É Deus que manda na sua vida, não é você que manda na sua vida. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Mas quem confeccionou e manda na sua vida e sabe os dias que nós passamos aqui é Deus, já está determinado. Então, esse tempo que é rápido, nós precisamos focar a nossa mente em Cristo, em uma sociedade que está
tão acelerada, tão maluca, eu gosto de falar, né? Uma corrida maluca, desesperadora, né? Uma obsessão pelo ter. O ser humano precisa ser para depois ter. Como vai chegar nesse pensamento? Com tanta celeridade que existe por aí, tanta coisa, as pessoas ficam perdidas e a mente começa a surgir o quê? Preocupações, cansaço, frustrações, porque quer algo, mas não consegue. Deseja, almeja tanta coisa, programa tanta coisa, mas não consegue. Não dá conta. Essa é a grande verdade. E aí a mente começa a ter o quê? Conflitos, frustrações, percas, não dei conta. Aí começa a nutrir o quê? Ressentimento, rancor, raiva, ira. Está tudo dentro dessa lição, você leu aí. E as leituras complementares, né? A de segunda, a palavra de Deus deve estar no coração. A de terça, devemos guardar o nosso coração. Quarta-feira, a vontade de Deus é perfeita. A de quinta-feira, as nossas armas não devem ser carnais, né? Não podemos fazer autotutela, né? Justiça com as próprias mãos. Deus faz a justiça maior. A de sexta-feira, purificando a nossa mente. A de sábado, de ontem, devemos pensar nas coisas que são do alto, lá de cima. Quem quer ir para o céu aqui? Precisamos ter a mente voltada para Deus, então, para a palavra de Deus. Isso é importante para nós. Adentrando aí dentro da lição, o tópico 1, as 3 áreas da alma. Mente, vontade e emoção. 3 áreas fortes, né, da mente. E Billy Graham, ele dá aí um recado, né, na obra que ele confeccionou, O Mundo em Chamas, vendeu aí muitos exemplares mundo afora. Ele cita, frisa lá, que há na alma um vazio existencial. Qual o vazio existencial que há na alma da pessoa? Falta de Deus. Perguntaram para Madonna, eu já falei isso aqui, os irmãos bem lembram. Perguntaram o que ela sentia. Ela falou, sinto um vazio do tamanho de Deus. Dá para você entender isso? Como se mede o tamanho de Deus? Não tem como medir, ninguém sabe. Então era um vazio sem medida. Por quê? Falta de conhecer a rota para o céu. E aí uma celebridade com tanto dinheiro, com tanta fama, né? Porque o dinheiro ele manda comprar muita coisa, ele só não compra salvação, saúde. Saúde ele também consegue aí, né, amenizar. Mas a morte e a vida eterna ele não consegue, né? E a paz de espírito, a paz interna na alma não consegue. Billy Graham citou isso aí, que há por aí, e quantas pessoas que tem no mundo que tem esse vazio existencial. Por quê? Essa geração da pós-modernidade, eu não acredito mais em pós-modernidade, não, pastor Alberci, eu acredito em ultramodernidade, já. Né? Nós já falamos aqui de 3 gerações, a geração Y, a geração Y, Z, não, eu esqueci, me ajuda aí. A geração, geração X, Y, Z. A geração X é da minha era, em 1966, meu pai, 40, 50, 60, essa geração. Geração decorrida aos livros, biblioteca, uma dificuldade maior. Mas essa geração é aquela geração que o pai dava uma olhada assim, ó, e você já... Você chegava em casa, na casa de alguém, tivesse o pai conversando com alguém, você já arrumava outro rumo ali. O respeito, a responsabilidade, a obrigação, o dever, a afetividade. Meu avô, por exemplo, contou a história para mim de Joãozinho e Maria. Hoje você vai contar a história para menino disso aí hoje, ele te pega, você dá uma cintada no seio, você não pode fazer nada com ele. Porque senão, né, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, vai lá e, né, te prende. Então, essa geração X, né, a geração lá mais antiga, né, umas coisas mais... era mais difícil, mas era mais prazeroso, mais sadio as brincadeiras, né, a afetividade, o respeito, essa geração, um pensamento diferente. Aí entrou a geração Y. Qual que é a geração Y? Essa geração da pós-modernidade, né, que já vem aí de 89 para cá, da corrida dos shopping centers, essas coisas por aí. Aí começou a entrar o consumismo, o imediatismo,
O aqui e agora, eu tenho que ser aqui e agora. Aquela mente que fala, tem que ser aqui e agora, tem que fazer aqui e agora. Já começou a caminhar, e agora chegou na geração Z. Qual que é a geração Z? Quem tem um celular, levanta. Zapiana, a geração Z, zapiana. Né? Viu tanto que é rápido o Zap? O Zap vai pegar todo mundo aí. Instagram, Facebook, Twitter. O Zap é muito mais rápido. É Zap, é muito mais. Vai estar colocando tudo dentro de um caldeirão. É a geração rápida, do aqui e agora. Rede. E aí a mente fica o quê? Presa. Aí você vai aí nos costumes. Eu peço que, Moab, o outro microfone, por gentileza, leve ele ao nosso pastor presidente, ele quer pontuar. Eu penso que... Nunca. Ninguém supera Deus. Agora estou pensando lá no Japão. Ninguém supera Deus. Meu pai, o pastor presidente falou, né, pontuou certo isso aí. Ninguém é uma máquina. Tanto é que nessa lição fala que a nossa mente é uma usina, como se fosse uma usina. Qual a maior usina do mundo? Eu tive lá perto, não podia entrar, né? Férias. Não falo férias frustradas porque eu conheci lá Foz do Iguaçu, mas não gostei, porque eu estava com intenção de ir para outro lugar, e eu tive que falar, não, você vai voltar para casa, né? Deus me guardou e voltei para trás. E qual a maior usina do mundo? Itaipu, estive lá pertinho, eu ia entrar, ia comprar o ingresso, e no outro dia já estava fechado, por causa da pandemia. Então, aqui fala na lição, quem leu e fala, que a nossa mente é comparada a uma usina hidrelétrica, forte, cheia de energia, e ninguém consegue. Por exemplo, ninguém sabe o que você está pensando aqui agora. Eu não sei o que a minha esposa está pensando, nem meu pai, nem minha mãe que está presente, pastor Toninho, minha irmã que está ali no fundo, não sei. E vocês não sabem o que eu estou pensando. É verdade ou não é? Essa é a arma que Deus deu para o homem. Esse é o selo individual para cada um, livre-arbítrio, pensar. Por isso que a nossa mente tem que estar fundamentada, arraigada em Cristo Jesus. Isso é que é importante para nós. Então, olha-se, aí nesse mesmo tópico 1, antes de entrar no 1, né, uma abreviação aí, a tecnologia cria invenções fabulosas, mas deixa de satisfazer-nos as necessidades mais íntimas. Quais são as necessidades mais íntimas que nós precisamos? Paz interior, alegria, confiança, fé resiliente. O que é a fé resiliente? Fé resiliente é aquela fé de dar a volta por cima, fé superadora, uma fé forte. Como eu vou ter fé? Como eu vou acreditar? Lendo essa palavra e vendo Deus mostrando as coisas, Deus falando conosco. Deus já está falando conosco hoje, pela manhã, chuva, um tempo tranquilo. Nós já estamos sem o climatizador, não sei se vocês observaram, já não está ventando, mas a janela está aberta e o clima está bom. Deus está falando aqui conosco nessa manhã. O café que você já tomou lá na sua casa, a água que você tomou, o levantar, o caminhar, a planta dos pés te sustentando, ninguém dá valor. Já falei, tem muita gente que não dá valor nos pés. Tem que cuidar dos pés, né? Nós devemos cuidar dos pés, porque sustenta toda a estrutura. Tem gente que não está com essa mente voltada. Então, nós precisamos dessas coisas íntimas interior. Não é dinheiro que vai satisfazer, trazer alegria. Não é dinheiro que vai comprar salvação. Dinheiro é importante para nós, né? Resolve muita coisa, precisamos. E Deus supre para nós. Mas o que mais nós precisamos é essa referência íntima, de uma paz interior, dessa fé resiliente, essa fé de acreditar nesse Deus vivo dessa Escritura Sagrada. Mente, a líder da alma. Em Romanos 12, 2, vemos que para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é preciso uma mudança de mente. Lá fala para nós não conformarmos com esquemas desse mundo, com o que o mundo traz, o kit pecado que o mundo tem aí. Porque a mente se perde. No carnaval, a mente se perde. É o carnaval que tem aí. E tantas outras coisas. Então, é preciso uma mudança de mente. Aí fala da metamorfose. Metamorfose é uma transformação interna, você ser transformado. Quando é que eu vou ser transformado?
Quando? Quando eu obedeço, quando eu tenho temor da palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu tenho uma humildade, declino na presença de Deus, saber que eu não sou nada sem Deus. Sem Deus eu não posso fazer nada. Não posso bater no meu peito e dizer, eu posso fazer, eu vou dar conta. Se Deus não for, nós não damos conta. Por que que muita gente fracassa, erra, né? Por não obedecer a Deus, por não ver a palavra de Deus, por não olhar, atentar para a palavra de Deus. Também fala lá em Romanos 8,5, tornar isso claro, porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Como assim? Então minha carne... Não, o Espírito, você vai ter uma mente voltada para Deus, você vai poder ter 100 vezes tanto aqui nessa terra e ainda a vida eterna. De que forma 100 vezes tanto aqui nessa terra? Uma transformação íntima, uma confiança genuína em Deus, uma fé forte, firmada em Deus. Porque eu estou na casa de Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus, porque eu estou colocando em prática a palavra de Deus para a minha vida. Eu amo a palavra de Deus. E aí minha mente começa a ser nutrida, a ser reforçada, a ser robusta. Uma fé maior, cada dia, superando obstáculos. Quer uma coisa que ofende nós? É o dia a dia, o labor, o trabalho. As decepções do trabalho, às vezes a falta do financeiro, isso aí atrapalha a mente, seja quem ele for, pode ser qualquer cidadão, abala a pessoa, e a mente começa, aí onde é que o inimigo começa a trabalhar, você não devia fazer, começa a jogar o quê? Culpa, ele é acusador, 25 horas, 366 dias no ano ele está te acusando, a função dele é acusar e mentir, é ele que tem o laboratório, o kit de mentira, é ele que tem. Então, nós precisamos ser inclinados pelo Espírito Santo. E para ser inclinados, revestidos lá, igual cita para nós lá em Atos 1:8, revestidos de poder, precisamos deixar a área do nosso espírito ser ocupada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eu ter trabalho com a palavra de Deus, eu ter empenho na palavra de Deus, na obra de Deus, eu ter esmero na obra de Deus. Que diz aquele hino, quando nós fazemos a consagração aqui dos diáconos, dos presbíteros, das missionárias, lembra dele? Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, assim na vinha do Senhor. Ocupado, ler a palavra. Como que eu vou estar ocupado? Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, estar na igreja, estar aprendendo. Pastor, então não vou poder ter lazer? Lógico que pode, deve, precisa, é necessário. Mas a palavra em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão que acrescentadas. E aí você vai ter essa mente renovada, reforçada, essa mente nutrida, entender que você um dia vai chegar lá no céu. Por quê? A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo. Pastor Alberci, o microfone para o pastor Alberci, por favor. Nós vamos ter que prestar conta de tudo. Você vai prestar conta da sua vida. Eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus. Deus já sabe os seus pensamentos. O que você vai pensar, Deus já sabe. Quantos aqui sabem que Deus já sabe o que nós vamos pensar? Deus já sabe o que nós vamos pensar. O intuito. Deus delineia tudo isso aí. Pode falar, pastor. Glória a Deus. Dentro dessa renovação da mente, pastor, é muito importante que nós temos duas naturezas. A natureza do espírito e a natureza carnal. Por isso que Romanos 8 vai dizer que aqueles que andam no espírito, não na carne. Então veja bem, para mim transformar eu tenho que escolher. Dentro das duas naturezas vai prevalecer aquela que eu alimentar. Então se eu estou alimentando a carne, a natureza da carne prevalece. Prevalece. Mas se eu alimentar o espírito prevalece sobre a carne. Exatamente. E as duas não vão desaparecer. Nunca. Mesmo que eu alimente o espírito, a carne está presente. Mas mesmo que eu alimente a carne e esteja no pecado, a natureza do espírito está presente. Está presente. Então eu preciso escolher quem eu quero que prevaleça. A essa eu vou alimentar com o melhor alimento, com a melhor verdura, com o melhor nutriente,
para ele estar sempre sobre a outra. A outra. É isso. Como que eu vou ter uma vida íntima com Deus? Como que eu vou saber que o Espírito Santo vai ter ocupação na minha área espiritual, na minha vida, na minha mente, se eu não ler a palavra de Deus? Eu vou ficar escutando só os outros falarem. Eles vão ficar falando. Aí você fica, o que o pastor explicou, aí você fica na inclinação da carne. Qual a inclinação da carne? Controle remoto, televisão, excesso de lazer e outras coisas por aí, o kit que existe por aí. Explicação desse versículo, capítulo 8 de Romanos, 8 e o versículo 5, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. O que isso refere para nós, traz para nós? Fala dos crentes tentando viver para o Senhor, por meios, à parte da fé na cruz de Cristo. Mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Aqueles que... Isso traz para nós aqui a explicação. Mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. O que isso quer dizer? Aqueles que colocam sua fé em Cristo e na cruz, fazem isso incluindo tudo, o mais. Eles fazem o que o Espírito deseja, e o único modo de obter, a vitória. Atendendo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pastor, como nós conseguimos isso? Jejum, oração, leitura da palavra, amar a palavra. Só dessa forma nós temos aperfeiçoamento cristão. Não há outro meio para nós. Fazer com que o Espírito Santo faça nós ter essa inclinação das coisas de Deus. É estar na casa de Deus. É aquilo que nós já falamos aqui, os irmãos já sabem aí já, né, de cor e salteado, do safari, aquela alcateia de leão, vai lá, um monte de turista dentro daquele jipe, vai lá, o leão, a alcateia fica lá, 15 leão, 10 leão, que seja, fica tudo quietinho, nem incomoda com os turistas, meu irmão, os leão não é tão brabo assim, né? Então faz prova disso, pega o motorista e manda o motorista ir sozinho, naquela Land Rover, ela aberta, manda ele ir sozinho, chegar lá perto dos leão. A hora que ele chegar, os leões já se posicionam em posição de ataque. Que isso nós pode conjecturar e trazer de exemplo para a nossa vida? Cristão que não frequenta a igreja, não tem a sua idade na casa de Deus, se torna presa fácil para o diabo. Fica 3 meses sem vir na igreja, fica 5 meses sem vir na igreja. Ah, mas isso é demais, né? Não significa ir para a igreja que eu vou ficar sem ir para o céu, não. Vai nessa, né? Acredita nisso. Fica sem ir. Você nunca vai conseguir entender. Você vai pensar que os outros são enjoados, que os outros são puritanos, eles são santos demais. Parece que é só eles que vão para o céu. E agora, questão de informação, devagando aí no planeta inteiro, né? Tantas informações, né? Contrariando, né? Um ativismo religioso por aí, um shopping religioso, nós fala direto aqui, tanta coisa que precisa agora atualizar a Bíblia, a Escritura Sagrada. Nós falamos aqui terça-feira, tem muita gente que não estava aqui, eu vou falar. Então, atualiza o sol, atualiza as nuvens, atualiza a chuva, atualiza as estrelas, atualiza a lua, atualiza o vento. Pede para atualizar isso aí. Se a Escritura Sagrada está desatualizada, estão querendo dizer que Deus está desatualizado. Atualiza a lua, o sol, né? Pede para atualizar isso aí, então, porque está desatualizado, já que é modernidade, nós estamos aí na ultramodernidade. O mar, as florestas, né? Lá, o bioma, os aquíferos, né? Os açudes, atualiza tudo. As nascentes dos rios, as montanhas, né? Os vulcões, atualiza eles. Quer atualizar a palavra. Irmãos, misericórdia, vamos caminhar aí, que é muita coisa, tem tanta informação. O poder da mente. E aí tem tanta coisa. Mariné é perita nisso aí, né? Minha irmã. E eu trouxe aqui para os irmãos, vamos ver se vai dar para a gente. Vai dar tempo aqui. Mente, né, qual o título da lição? Mente, vontade e emoções restaurada pelo Senhor. Quantos aqui querem ter essa mente restaurada pelo Senhor? Cada dia nós precisamos ser restaurados. Quanto mais nós viermos na igreja, mais nós estamos sendo restaurados. Como podemos expressar suficientemente? Eu quero que você que tiver com sua Bíblia aí, abra aí
sua Bíblia lá em Provérbios 23. Provérbios 23, o versículo 7. Se você está com a sua Bíblia, abre aí para você ler. Está dentro aqui da lição, tá? O poder da mente. Nós vamos aqui sintetizar rapidamente para nós entendermos. A importância dos pensamentos. Nesses provérbios aí, o sentido desse capítulo todinho, o sentido dele, se você for ler Provérbios 23, depois lá na sua casa, o sentido dele é um engano. O homem engana demais, se engana com a aparência, né, engana com a situação do outro. O outro comprou isso, o outro fez aquilo, o outro conseguiu isso, o outro está com isso, está com aquilo. Então o homem engana muito. Então o sentido desse provérbio 23 é o engano. Olha só, eu vou ler o versículo 6, 7 e 8. Não comas o pão do homem de olho mau, nem cobices os seus manjares. Semente. É um mundo. Por que eu trouxe isso aqui? Porque há um transtorno de cobiça na sociedade, no mundo inteiro. Há uma linha de pensamento. O outro comprou isso, pô, eu não consegui. O outro fez aquilo, pô, por que eu não dei conta? Nossa, por que eu não estou dando conta? Eu também estou trabalhando tanto e não consigo. Por que eu trabalho e não consigo? Aí começa a mente, o inimigo começa a atacar nessa área. E aí começa a ter transtorno. Né? A pessoa começa a se sentir incompetente, incapaz, e o inimigo usa isso aí. Então, esse capítulo, depois você lê ele, o sentido dele é um engano. Tudo aqui é um engano. Olha só, não comas o pão do homem de olho mau, nem cobices os seus manjares. Porque, conforme pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe, te diz ele, mas não está contigo o seu coração. Quer dizer, está lá naquela alegria toda, mas o coração não é verdadeiro aquilo ali. Não sabe como foi adquirido. Por exemplo, nosso país. É emblemático a situação de corrupção espalhada por esse país por 4 décadas, 5 décadas. Nós estamos sendo surrupiados por meia dúzia de pessoas que não têm o valores ético, moral para com a sociedade. De que forma? Corrompendo. Então, olha só, o que explica esse versículo 7 aí de Provérbios 23. Porque, conforme pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe, te diz ele, mas não está contigo o seu coração. Aquelas coisas adquiridas malversacivas. O que é isso, malversacivas? Coisas erradas. Tem quanta gente que tem muito patrimônio aí, mas através de coisas erradas, malversativa. Coisas erradas. E os irmãos sabem disso. O 8, vomitarás a parte que tu comeste e perderás as tuas suaves palavras. Esse é o engano que a sociedade, o outro aparece, o ter. Ele fez inversão de valor. Ele deixou de ser e passou a ter. E aí atropela qualquer cidadão. Passa por cima de valores. Né? Então, nestes 3 versículos, o Espírito Santo está dizendo que os cristãos que têm desejo de serem ricos serão lançados dentro em pouco na companhia daqueles que têm um mau olho. Em consequência, o resultado final não será bom. A explicação, a sintetização desses 3 versículos aí. Pessoas que almejam a aparência do outro. Você está vendo lá, mas você não está sabendo que jeito que adquiriu. E o mundo é desse jeito. O mundo é sorrateiro. O diabo é sorrateiro. É enganoso. Tem muita gente, tem muita coisa aí, mas você não sabe que forma que foi. Por isso que é bom você ter a coisa no padrão de Deus, que aí você tem a mente tranquila. Pastor presidente, falando. O que promete? Não fala que a prometeu? campanha que faz, ele promete, mas não cumpre. E as pessoas vão no Papa e elegem essa pessoa, quer dizer, nós estamos culpados. Porque não observa o caráter da pessoa. Não vê a posição da pessoa, ele está com interesse próprio, não é para o povo. Exatamente. Há um ditado, irmãos, uma frase, um jargão, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Tá? Às vezes você vê a borboleta no jardim do outro, mas não corre atrás dela não, cuida do seu.
cuida da nossa vida, cada um cuida da sua vida. Nossas ações são resultado direto de nossos pensamentos. Nossas ações são resultados diretos dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Nossa mente tem que ser positiva. Em o nome de Jesus, se Ele permitir, e se for da vontade dEle, eu vou conseguir. Pedir para Deus, irmãos, nós podemos pedir tudo. Responder é critério de Deus. Responder é critério de Deus. Pedir, você pode pedir tudo. Responder é critério de Deus. Entendeu? Se por outro lado, nós renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas tenha a mente reformada, transformada por Deus. Qual que é o emblemático nesse versículo? A boa e agradável e perfeita vontade de Deus, não é isso? É o emblemático desse versículo, a chave desse versículo é isso aí. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere, é que você tenha paz interior, é que você tenha uma mente sadia, é que você tenha uma mente que seja nutrida, direcionada pelo Espírito Santo. Isso é que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida. Precisamos estabelecer firmemente em nossos corações, para sempre, esse pensamento de que Deus é que nos ajuda, Deus é que nos socorre, Deus é que nos fortalece, Deus é que nos dá direção e orientação para tudo que nós formos fazer. Deus é que nos dá uma mente forte e firme. É Ele que nos dá. E só através da palavra nós vamos adquirir isso. Você precisa, eu coloquei aqui, você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Vou repetir de novo, bem devagar. Você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Você já fez essa pergunta para você? Você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Se você está pensando em coisas da carne, você vai colher o quê, pastor Alberci? Se você está pensando coisas sobre o Espírito, a grandeza de Deus, você vai colher o quê? As coisas de Deus, as coisas do Espírito. É aquela frase que nós falamos aqui, não estamos enquadrados em limites humanos. Os nossos limites são bem maiores, são os limites de Deus. E Ele, você sabe muito bem, como eu também sei. Os limites de Deus são incomparáveis, não tem limite para Deus. Aí, a ocupação do Espírito Santo, uma mente voltada para Deus, vai depender da área de ocupação que o Espírito Santo está dentro da sua pessoa. Vai depender disso. Vai depender de você estar na casa de Deus. Vai depender de você ter esmero com a obra de Deus. Você ter zelo com a obra de Deus. Vai depender de você amar a palavra de Deus. Vai depender de você obedecer a Deus. Vai depender de você ter temor de Deus. Vai depender de você ter compromisso com Deus, com a igreja. E aí Deus está falando. E a igreja não pode parar de ouvir a voz de Deus. A igreja não pode parar de ouvir a voz de Deus. A mente é o campo de batalha. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí sua Bíblia. Vai ser rápido isso aqui. Em Efésios, capítulo 12. Aliás, capítulo 6. Não tem capítulo 12 em Efésios. São só 6 capítulos. 6, 12. Efésios é uma benção, né? Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que significa isso? Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Nós não estamos lutando um com o outro. Dentro da revista está aí falando. Nós não estamos lutando contra as pessoas, não, irmãos. Ninguém. Se você tem essa revelação aqui da palavra de Deus, você vai entender que você não está lutando com a outra pessoa. Você está lutando em outra esfera, a esfera espiritual. E na esfera espiritual, não tem bomba nuclear, não tem aparato bélico que consegue destruir o mundo espiritual. Você não vê. Ele é diferente do mundo tangível. O que é o mundo tangível? Esse forro é verde, aquele é vermelho. O cabo aí do celular é azul, a poltrona é marrom. A roupa que você está com ela, você define a cor dela, você sabe. Isso é tangível. Agora, o mundo espiritual não é tangível.
E na esfera espiritual, quem manda é Deus. E tem as hostes malignas, que opera de forma, inculcando coisa na sua mente, na sua cabeça. Não consigo, não dou conta, dúvida, medo, timidez. O diabo é que é pai disso aí. João 8,44, que diz para nós, pai da mentira. Esse é o atributo que ele tem, a coisa que ele confecciona com perfeição. A única coisa que ele criou é isso, mentira, contrariedade, perversão. E isso ele criou. E ele continua. Ele tem tempo para poder fazer os trabalhos ardilosos dele. Porque ele conhece a sua vida, conhece a minha vida, conhece a vida de cada um de nós. Aí se nós não entender essa palavra, aí nós pecamos. Aí começa, o nosso pastor presidente gosta muito de falar. Gálatas 5:22. E ele gosta de falar de domínio próprio. Isso é muito difícil, não é fácil, mas não é impossível de conquistar. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você vem na igreja, você vai entender domínio próprio, para não responder aquilo que a sua mente está falando. Às vezes você está confrontando internamente, seja com filho. Eu tenho problemas lá no meu comércio, meu menino, meu filho, ele tem um gênio forte, de vez em quando nós estamos degladiando as ideias, mas aí eu volto atrás, peço perdão, ele pede perdão, e a gente vai caminhando, mas não é fácil, irmãos. Pode falar, pastor Toninho, o microfone do pastor Toninho, por favor. Não é fácil isso. Confronto de ideias. Vou falar, pastor. Com relação ao pensamento, quando nós pensamos e não falamos, só Deus sabe. Mas quando o nosso pensamento vem à tona, falou, o inimigo está ao lado ali, está pegando, e ele vai usar aquilo contra a gente. Ele já sabe. Se nós pensamos e ficamos calados, não comentamos, o inimigo não sabe de nada. Você vence. Mas do momento que eu expresso alguma coisa, acabou. Ele está ali para captar. Nós cometemos esse erro. Eu cometo esse erro, você comete esse erro. Aí o que está acontecendo com nós? Nós estamos diminuindo esses erros. Eu, por exemplo, venho diminuindo. Porque a mente está sendo renovada, porque eu estou na casa de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu busco a Deus, eu confesso Deus na minha vida, eu sei que eu vou para o céu pela misericórdia de Deus. Eu quero ir para o céu. Então, meu coração, minha mente é voltada para Deus. Da batalha espiritual aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, fala sobre isso. Posso ler? Pode. A partir do verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Obedecer a Cristo. Porque a inclinação nossa nós temos uma genética adâmica. Qual que é ela? Pecado. Nós foi concebido e somos concebidos em pecado. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão. Estão é continuidade, viu? Estão, porque todos, há uma pluralidade aí. Não separou nação de Israel, não separou brasileiro, argentino, não. Porque toda a humanidade, todos, há uma pluralidade aí. Todos pecaram e destituídos estão. Estão é o quê? Expressa continuidade. Estão da glória de Deus. Mas aí você pode ir para 1 João, capítulo 1, e o versículo 7, que eu gosto de falar, né? Quando você peca, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecou, pede perdão a Deus. Pede para não ser reincidente, voltar naquele pecado. Eu pequei, eu não posso participar da ceia mais por causa disso. Tem os obreiros, tem o pastor. Se é uma coisa muito delicada, conversa com Deus. Pede instrução, orientação, pede ajuda, pede socorro, auxílio. Ninguém resolve a situação sozinho, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Há uma necessidade disso, então hoje está imperando na mente das pessoas individualismo, egoísmo, tudo isso está imperando na mente das pessoas. Por quê? Inversão do ser pelo ter. Começa a ter individualismo. De uma certa forma, começou a ter uma certa posição, vira as costas para aquilo que já foi lá no passado, não lembra mais daquilo, e começa a ter um egoísmo.
Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Então, olha só, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso significa que nossos inimigos não são humanos. No entanto, Satanás constantemente usa seres humanos, as pessoas, para fazer o trabalho sujo, atacar as nossas vidas. Mas você não está brigando com aquela pessoa, mas o inimigo usa ela para te atacar. A briga sua, você está brigando na esfera espiritual. E aí segue o versículo. Mas, sim, contra os principados. O que significa isso? Governadores ou seres da hierarquia e ordem mais elevadas no reino de Satanás. Quando fala essas potestades. Está lá na esfera, é o domínio de Satanás. É o que você não vê. Por isso que o mundo espiritual, ele difere do mundo, né? Esse mundo horizontal que nós temos aqui, esse mundo comum, do senso comum que nós temos. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso significa que aqueles que colocam em prática as instruções das potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Refere-se aos espíritos demoníacos. Está aí na esfera aí, ó. Está nessa esfera. Então, como nós combatemos isso aí? Como nós damos conta? Como nós fizemos aqui sexta-feira. Nós falamos aqui, voltamos, retornamos à oração aqui na sede coletiva. Nós vivemos em guerra, é ou não é? É guerra ou não é que nós vivemos? Nós vivemos em guerra. Você já nasce em guerra. O Salmo 91, o que diz para nós? 1000, mas tu não serás atingido. Isso é guerra, isso é números. Isso é números. E para nós vencermos essa guerra, através da oração. E se você for analisar, em uma guerra tem um aparato, né? Tem ali as forças armadas. Nós temos a Força Aérea, nós temos o Exército e nós temos a Marinha. Aí nós já falamos aqui um monte de vezes, os irmãos vão lembrar de novo. Qual é a Força Aérea que nós temos aqui na Terra? A oração, que ela vai lá para o céu, para combater essas hostes malignas que estão, essas potestades que estão, demoníacas que estão aí. Só através da oração, só através do jejum, só através da leitura da palavra de Deus, só através da declinação minha. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Minha vida, minha alma está nas tuas mãos, eu preciso de ti, Senhor. Eu quero chegar aos céus. Tenha misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, ouve-me, Senhor. Isso é necessário para que nós possamos crescer espiritualmente e ter uma mente voltada para Deus, saber que Deus vai resolver aquele problema que você não dá conta de resolver. Isso é ouvir a voz de Deus, isso é confiar em Deus, é ter mente renovada em Deus. Essa é a diferença. Nós podemos dizer, um estado cuidadoso desse verso, né, desse verso 12 de Efésios 6, nos informa que nossa guerra não é contra os seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano mediante planos bem elaborados e engano deliberado, né? Delibera, engana para lá, engana para cá, engana para lá, engana para cá. Essa é deliberação, ele delibera. Pode enganar, pode enganar, pode enganar, pode enganar, vai enganando, multiplica. Satanás faz isso através de planos bem elaborados, através de engano. O diabo é um mentiroso. Jesus o chamou de pai das mentiras e de tudo que é falso. Abra sua Bíblia aí para você ler esse versículo. Abra aí. João, capítulo 8 e o versículo 44. João 8. Nesse mesmo texto, dá também uma sinalização, um alerta para nós, uma dica muito expressiva, que o nosso presidente usou na campanha, na corrida presidencial. João 8,32, está aí dentro desse capítulo aí. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? A palavra. A verdade não é a minha intuição, não é o meu pensamento, não é o livro do fulano, do ciclano e do beltrano, é a palavra, a escritura. Essa é a verdade. Então, olha aí, João 8, versículo 44.
Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O que significa isso? Apresenta o Senhor repudiando com linguagem severa as afirmações espirituais feitas por esses judeus com respeito à sua associação com Jeová. Essa é a causa de todos os problemas do mundo. Os judeus acusou Jesus. Jesus sentou com uma mulher que estava cometendo adultério. O que eles fizeram? Chegaram em Jesus e começaram a acusar Jesus. O que Jesus fez? Começou a escrever na areia. Quem não tiver pecado, atira o quê? Mente renovada. Você tem que entender que você peca. Você tem que entender que você não é melhor que o outro. Você precisa entender que você tem necessidade da palavra de Deus, porque o diabo engana, fazendo com que você tenha egoísmo, pensando que você está no ponto de vista certo. O ponto de vista certo para nós, na nossa vida, para nós vencer toda a batalha espiritual, toda a batalha da nossa vida, é fundamentados e arraigados na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o fundamento para nós. Então, olha só, ele foi homicida desde o princípio. O que significa isso? Refere-se ao fato de Satanás ter dado origem ao pecado. E o pecado traz o quê? A morte. Tanto morte física como morte espiritual. O salário do pecado é o quê? A morte. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o criador da mentira. Consequentemente, todo o seu reino das trevas, na sua totalidade, está construído sobre a mentira. Olha a explicação desse versículo para nós. Muito enfática. Então, nós precisamos entender que essa mente renovada em Deus, o poder da mente de ser renovada em Deus, nós devemos crer nisso. Ele mente para você e mente para mim, Satanás. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Tem isso? Existe isso? O diabo põe coisa na sua mente, faz você... Por que a bebida, por que a droga faz com que a pessoa ocasiona ali muitas coisas ruins e até a morte? Vê coisa que não foi visto, fala coisa que não ouviu, e aí profere coisas que são mentiras. Quem entra nisso aí? O diabo, mudando a mente da pessoa. Ele não nos diz, entretanto, a mentira, toda de uma vez. Ele vai falando devagarzinho, vai alimentando. Aqueles 3 Fs, vocês lembram de falar dos 3 Fs aqui? Quem é que lembra? Ele abre a chabão. Fofoquismo, falaísmo e fuxiquismo, é os 3 F. O diabo vai fazendo isso no contra-gota, devagarzinho. Ele vai falando um pouquinho ali, vai falando um pouquinho ali, vai falando um pouquinho ali, vai falando, aí vai falando de novo, aí vai aumentando mais um pouquinho, uma mentirinha, mais outra dose, e ele vai fazendo isso pauladinho. Ele não tem pressa, é uma coisa que o diabo tem, é paciência. Porque ele faz um histórico da sua vida. Ele faz. Sim, pastor. Pastor Alberci, microfone, por favor. O diabo ele é muito bom de marketing. Ontem é comemorado o dia do Halloween. E teve uma empresa aí que pediu uma vassoura para ganhar um lanche. Olha só. Na Ricardo Paranhos, isso, à noite. Saiu na mídia. Tinha filas e filas de pessoas fantasiadas com a vassoura. A empresa anunciou que não tinha mais lanche. Denunciaram, ligaram, tiveram que providenciar mais lanche. Mas essa data ficou marcada, divulgada, e a empresa também. Mas tem um outro fato nosso que a maioria não sabe. É que ontem também nós comemoramos o dia da reforma cristã. Pentecostal, da reforma protestante. Ia chegar no falar. Mas nós não estamos com o marketing fraco. O diabo está forte no marketing. Está vendo? Pastor Alberci, isso aí, cadê a missionária Dalva? Ontem nós fomos, ela estava com a Jéssica, elas fazem festa aí, né? Elas locam material. Então elas chegaram em casa, eu estava estudando, já tinha escurecido. E eu peguei, a caminhonete foi mais a Dalva lá no Atacadão, que é perto da minha casa. E fomos fazer compra. Parei na vassoura, separada. Parei na vassoura. Parei lá na vassoura. O que eles fizeram lá? Colocaram a vassoura 1,49. Eles colocaram de um lado os cabos e do outro lado a vassoura, ali o
o pelo ali, a vassoura ali, separado. Eles colocou o preço de um lado e o preço do outro. Eu falei, mas está muito barato essa vassoura. Eu falei, tem vassoura lá em casa. Eu falei, mas está muito barato, R$1,49, vamos levar. Peguei, pus até no carrinho, dei uma volta, falei, não está barato. Olha para você, não é esse preço. Foi lá e voltou. Eu falei, não, o cabo é esse valor e o pelo é outro valor. E estava assim de gente, eu dava nos carrinhos, estava cheio de vassoura. Você vê que a astúcia do inimigo, irmãos, a astúcia do inimigo. Na igreja trabalha desse jeito, os 3 vai falando, coisa que vai ficando, por isso que tem que resolver, por isso que tem que abrir a mente renovada e ter coração cristão, que é verdadeiro, abre a mente e fala de Jesus, posiciona. Não pode ficar caminhando com as coisas, não, porque é o seguinte, não resolve um problema aqui, vai caminhando com ele, vai caminhando por ele, passa para outro lugar, leva esse problema para outro lugar, não resolveu aquele problema daquele lugar, aí está nesse lugar, não resolveu o problema desse lugar, passa para outro lugar, não resolveu o problema lá. O problema precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Nós precisamos confessar uns aos outros, confessar a Deus. Aquilo que é delicado, você precisa confessar primeiramente a Deus. Primeiro a João, capítulo 2, né? Fala para nós, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado diante ao Pai que intercede por vós. E não só dos vossos pecados, mas o pecado do mundo inteiro. Isso é necessário, é mente renovada. Então, olha só, caminha comigo aí. Né? O inimigo, ele não diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando na mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos. Coisinha pequena, miudinha, começa com esse falaísmozinho, o fofoquismozinho, o fuxiquismozinho, e vai indo, ele vai caminhando com isso, delineando com isso aí. E aí surge aí o kit, nesse tempo aí. Suspeitas, a pessoa começa a ter uma mente de suspeita, começa a ter uma mente de dúvida, começa a ter uma mente de medo, começa a ter uma mente de timidez, perguntas e questionamentos. Mas será que está certo? Será que não é? Será que não podia ter feito dessa forma? Será que não podia ter sido assim? E aí vai surgindo esse kit, vai sendo construído. O inimigo vai fazendo, delineando isso aí. Planos bem elaborados tomam tempo. E o inimigo tem nos estudados há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Ele sabe, ele tem um histórico de cada um de nós. Sabe o que mais nos aborrece, ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Ele investe no tempo, ele fica estudando, ele fica ali. Satanás tenta estabelecer fortaleza em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa, através do engano e astúcia. Esse é o ponto forte dele, o engano, a mentira. Né? Resumindo tudo isso aqui, aí eu volto lá no 2:1, que eu nem saí dele ainda, mas eu tinha que falar isso aqui. Nós estamos engajados em uma guerra, nosso inimigo é Satanás, a mente é o campo de batalha nosso, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas na nossa mente, contrariedade, dúvida, medo, timidez, não consigo, não dou conta, já estou cansado demais, não aguento mais, está difícil demais. O inimigo trabalha dessa forma. Ele faz isso mediante estratégia, engano, plano bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. E aí, nós não podemos ter uma vida positiva e uma mente negativa. Nós devemos estar voltados à palavra de Deus. Então, o poder da mente. A mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. Está aí nesse tópico 1:2. E aí, hoje o homem não usa 10% da sua capacidade mental. Adão teve o privilégio de ter uma mente sadia, sem pecado. Você já imaginou? O pastor presidente falou aqui agora, a nossa mente é muito mais rápida que um computador, e é mesmo, é muito mais rápida. Está comparado aí com uma usina hidrelétrica. Olha só, você já imaginou o que Adão e Eva tinham ali, no jardim do Éden? A habilidade deles, os animais, Então, olha só, e o homem hoje, com toda a inventividade, com toda a ciência que tem sido evoluída, ele não consegue ainda aí, está falando aí para nós, 10% da sua capacidade mental. E veja, o tanto que o homem já tem progredido. São inúmeros, desde os mais necessários à existência, quanto os que promove. O homem pode, nessa ciência dele, promover o bem e pode destruir. O homem constrói, por exemplo, as bombas atômicas, os mísseis, a bomba nuclear. O homem
teve a capacidade, a inteligência de criar isso aí, mas por um lado maléfico, né? E a mente constrói coisas maléficas também. Constrói sim ou não? Constrói coisas maléficas. Então, na sapiência humana, no conhecimento humano, nós temos essas duas variações aí. Vamos aí no 1:3. A disputa pelo controle da mente. O que diz aí? Quem leu aí? Por um lado, nós temos um controle do Espírito Santo em nós, controlando. Não faça isso. Isso é ruim. Não vá adiante com isso. Olha, isso é pecado. Isso vai fazer barreira para você chegar no céu. Isso não pode. Olha, respeita. Olha, ama. Olha, reavalie seus conceitos. Olha, dá um tempo. Olha, respira. Conta até 10. É o Espírito Santo. Por outro lado, de lado de fora, quem que está agindo? Satanás. Vai lá. Você já sofreu demais por isso. Já fizeram isso demais, você já fez isso aqui, e isso acontece comigo, acontece com você. O Satanás é quem inculca isso. Ele vai bombardeando a mente. Vai bombardeando a mente para você ir fazer aquelas coisas precipitadas, aquelas coisas agidas por impulso. Quantas pessoas já perdeu as coisas por agir por impulso? Por não refrear ali, por não contar até 10. E isso, o que acontece? O inimigo. E a gente, por exemplo, que trabalha, tem um lugar de trabalhar, a gente, se brincar, a gente é induzido a essas situações para agir de impulso. Então, quantos matrimônios são rompidos por falta de pensamento, por falta de contar 1 até 10, respirar. Às vezes age por impulso, e aí gera aquela coisa interna que é o quê? O egoísmo, vira aquela fortaleza, cria aquela fortaleza negativa interna. Aí o matrimônio não caminha, não anda. Não é só por isso que o matrimônio rompe, mas tem muitas outras coisas. Mas eu falo, muito dos matrimônios têm rompido justamente por esse embate, né, de ações por impulso, ações impensadas. Pode falar, pastor, presidente. Aí, de um lado, está falando do Espírito Santo, que é uma pessoa. Isso. Mas, do outro lado, Satanás. O que ele fez com Jesus? Tentou Jesus. Era o Filho de Deus. Tentou Depois Jesus. Da tentação lá, olha, esse mundo aí foi me entregue. Ele não falou que era dele, não. A mim foi entregue, eu dou a quem quero, porque Adão era o dono, Deus tinha entregado para ele, Adão pecou e entregou para Satanás. A mim foi entregue. Prosta aqui, me adore. Tudo isso eu te darei. É o lado de fora. Que afronta. Duas vertentes. O lado interno é o Espírito Santo, é Deus agindo no nosso consciente. Não faça isso, está errado. Não age dessa forma. Espera. O Espírito Santo está movimentando. Esse é o lado positivo. Essa é a mente que nós temos que dar valor e dar espaço para ela, deixar ela ocupar. É isso que nós precisamos. Do outro lado de fora, faz não, para com isso, chega, tá bom, resolve logo. E aí as consequências vêm, porque nós não somos donos da verdade absoluta. A verdade absoluta somente em Jesus Cristo. E aí o tópico do professor, no suplemento do professor, né, dentro do 1:3, aí no finalzinho, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho sobre ela. Que ninho é esse? Pecado, amargura, as frustrações, esse kit fica aí. Antes que a palavra de Deus penetre no espírito, terá que atingir o nosso, atingir o entendimento. Por isso que João 8,32 é salutar para nós. É a via artéria, né, da Bíblia Sagrada para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando nós conhecemos, aí o Espírito Santo move e age em nós. Né? Como está em Romanos 10:17, nós falamos ele aqui na terça-feira. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é a palavra que destrói fortalezas, conselhos, altivez. 2 Coríntios 10:4 e 5. Lá diz, né, que fortalezas são essas aí que são geradas? São fortalezas filosóficas, gnosticismo. Tem gente que começa a entender demais, começa a querer saber demais, às vezes começa a querer chegar adiantado, antes de Deus, chegar na frente de Deus. Meu ponto de vista, minha boa intenção, não garante a aprovação de Deus na obra de Deus. A obra de Deus, o ponto de vista é de Deus. Se eu tomar essa posição, eu vou me tornar num legislador e quero que Deus seja o executivo. Eu faço todo o plano, elaboro ele aqui, fala aqui, aprova aí, Deus. Está errado. Então, essas fortalezas são construídas, a altivez, né?
as fortalezas filosóficas, todo o esforço que o homem faz com toda a inventidade, todo o orgulho da coroação, fora da parte, sem lembrar, fora da palavra de Deus, sem lembrar da cruz, é erro, é fadado ao fracasso, é erro. O homem tem que estar voltado para a cruz, um evangelho de cruz, saber que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui, vamos ser salvos por isso, pelo sangue de Jesus ali derramado na cruz. Por isso que nós temos aqui a ceia do Senhor memorial, lembrar que Ele pagou um alto preço pela sua vida, a vida da humanidade, para aqueles que voltem a Ele, para aqueles que creem nele, para aqueles que obedecem a Ele. Esse é o segredo, essa é a mente que precisa ter, né, uma caminhada. O 2, vontade e escolha. Há um provérbio chinês que diz, uma viagem começa com o primeiro passo. A vontade é assim, quando ativada, dá passo rumo àquilo que foi escolhido. Quantas vontades, né? Quantos desejos nós temos? N's, inúmeros. Agora, qual que é a primeira vontade que nós temos que ter na nossa vida? Obedecer a Deus, buscar o reino de Deus. Essa é a primeira vontade. Depois as outras coisas vão acontecer. Pastor, parece que a gente ser crente, parece que não pode ter as coisas lá do mundo. Né? Parece que nós não conseguimos. E pode 1000 vezes mais, irmão. Dentro da palavra de Deus, sendo fortificado por Deus, Salomão não teve sabedoria, não teve riqueza desdobrada. Ninguém se comparou com ele na época. Davi não foi um rei que deixou Israel numa comodidade. Lutou, teve muita luta, mas venceu. Mas porque Deus estava com ele. E outros tantos. Gedeão era de uma tribo, né, lá tribo, né, que não, mais fraca, e Deus esteve com ele. Chamou quantos soldados? 30.000 soldados. 32.000, aliás. Quantos que restaram que ficaram com eles? Menos de 1%. Se foi 32.000, teria que ser 320. Então ficou quantos? 300. Aí eu lembro desses 300, fazer uma conjectura com os irmãos aqui, desses 300, de que muitos chamados, poucos escolhidos. A igreja está vivendo essa fase aí. Deus não quer que ninguém se perca. A salvação é individual. Tudo na igreja que nós fazemos aqui é coletivo, mas a salvação ela é o quê? Individual. O que me leva a pensar, me faz a pensar, conjecturar aqui com os irmãos? Se muitos chamados e poucos escolhidos, dá para você dar uma refletida a respeito da história de Gideão? Menos de 1% que ficou com ele. Eu tenho para mim, eu creio que Deus tem a salvação para muitos, mas a igreja do jeito que está, olha lá, muitos falam de 50%. Se nós fazer uma reflexão aí com Gideão, nós não podemos afirmar isso, mas se nós fazer uma reflexão, Deus quer que ninguém se perca. Mas do jeito que a coisa está caminhando, poucos serão salvos. Poucos. Então, escolhas, né? O 2:1, somos capacitados para escolher. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. Aqui. O presente e o futuro são consequências das escolhas do passado. Não escolhemos as consequências. Nós não escolhemos as consequências, nós escolhemos as consequências. O que nós pode aqui entender nesse trecho aqui? A atitude impensada, a coisa não resolvida, a atitude agida por impulso é a consequência lá do futuro. É a consequência lá do futuro. Por isso que a mente tem que estar voltada para Deus. Por isso que a mente tem que buscar a direção e orientação de Deus. É o que o texto aqui, toda a lição está falando para nós, com que nós venhamos fazer, que a nossa mente seja fortificada em Deus. E aí volta a frisar Romanos 12:2, para nós termos uma mente transformada. Alguns defeitos da vontade. Tem muita vontade defeituosa, tem ou não tem? Eu vou citar uma delas aqui. A racionalização, ela é muito perigosa. O que é a racionalização? O intelecto da pessoa começa a nutrir uma verdade própria dele. Tipo assim,
o conhecimento está bem explanado, e ele começa a se gloriar daquele conhecimento. E o homem não pode se gloriar. Tudo que nós temos, tudo que nós aprendemos é através das pessoas. Nós já falamos isso aqui. Você já foi bebê um dia. Você já foi bebê um dia. Sua mãe cuidou de você. Aí parece que quando chega numa certa idade, parece que esquece disso lá. Tira isso da mente. Que já foi bebê um dia. Tudo que você é, tudo que você sabe, tudo que você tem, é através das outras pessoas. Aí tem pessoa que adquire poder, fama, status, título honorífico, caneta, começa a gerar, a nutrir o egoísmo, a altivez, a petulância, a arrogância, a prepotência, esse kit. E esquece que já foi bebê um dia. E tudo que nós temos, nós somos, nós aprendemos através dos outros e através de Deus. É através de Deus. Ninguém pode bater no peito. E aí entra essa racionalização. A racionalização, principalmente hoje, irmãos, tem que ter muito cuidado com o secularismo dentro da igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não tira a palavra gratidão da mente, não. Não tira. Tenha gratidão da onde você começou. Lembra do primeiro trabalho seu. Lembra de onde você começou a alicerçar. Lembra da sua família, do seu pai, da sua mãe. Começa a lembrar isso. E aí faz uma graduação, faz uma formatura, faz aquilo, e vai começando colocando aquilo como título, vai engavetando aquilo, vai se ali nem inchando, inflando. É errado. Então, a racionalização é perigosa. E vou falar biblicamente, dentro da Bíblia. Nós vamos falar dentro da Bíblia. Pode falar, microfone para o pastor Toninho, por favor. Entrega o microfone, o pastor vai falar sobre Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Para o mundo. Irmãos, o objeto da nossa fé é a cruz. Cristo crucificado. É a história nossa que nós temos que entender. Toda parada do cristianismo, nós temos que parar na cruz. Entender que Jesus morreu na cruz para cravar a cédula do nosso pecado ali. Porque nós não somos bonzinhos. Então, se não é a misericórdia, esse fenômeno da cruz, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos falando isso aqui. Então, isso é importante. Olha só, a racionalização ela é perigosa. Esse intelecto, esse negócio de bater no eu. Eu já fiz graduação disso, eu sou formado disso, eu tenho disso e tal, até chega. Né? Você já viu falar aqui do cenarista? Do cenarista? Você sabe o que é o cenarista? Sabe ou não? Cenarista é aquele que, quando tudo está pronto, o palco está tudo pronto, ele pega e chega. Aí ele chega. Mas nos bastidores, você não encontra. Você não encontra ele. Isso é essa racionalização perigosa. Temos que ter cuidado com o secularismo dentro das igrejas. Temos que ter cuidado. É muito bom aprender. Nós estamos com muita informação. Está muito acessível, está muito rápido, é muito bom sim, mas a palavra de Deus, não vamos tirar Hebreus 8,13, que Jesus Cristo é o Deus do passado, é o Deus desse presente e é o Deus do futuro, nós não podemos tirar isso. Então, olha só, a racionalização é perigosa. Você pode abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6, o versículo 5, eu vou falar do profeta Isaías aqui. A mente humana gosta de lógica, de ordem e de razão. Essa é a racionalização. Isso é muito perigoso. A racionalização dentro da obra de Deus, dentro da palavra de Deus, ela não sobrepõe a palavra de Deus. A perspectiva humana, ela não sobrepõe a palavra de Deus. Então, olha só. Vamos dar um exemplo aí do profeta Isaías. O profeta Isaías pensava ser bom o bastante, muito bom em suas mensagens. Que ele fala ali nos capítulo 5, do versículo 11 até o 22. E ele profetizava lá e dizia para o povo, ai de vocês, ai de vós. Ele estava fazendo ali, levando o recado, mas ele estava falando, ai de vós. Ele estava ali. Aí o que aconteceu? Um dia o Senhor Jesus se manifestou a ele. O profeta pensava ser bom bastante em suas mensagens, nesses 5 primeiros capítulos aí. E aí ele ficava ali, ai de vós, ai dos que, ai de vocês. E aí, certo dia, Deus decidiu revelar-se a ele. Isaías ficou chocado com a sua condição verdadeira. E é assim que nós temos que entender. Quando a palavra de Deus falar com nós, nós vemos o tanto que nós somos pequenos diante dessa escritura sagrada.
Não tem nenhum livro no mundo que você lê que vai trazer essa informação tão precisa que nós temos para a nossa mente, o quanto que é a Bíblia Sagrada. Olha só o que aconteceu. Foi revelado por Deus a Isaías. Tudo o que precisou foi um olhar rápido de Deus em sua santidade e glória. Imediatamente Isaías foi libertado de seus enganos. Ele mudou sua mensagem de imediato. Começou a dizer, ai de mim, que sou o quê? O que está no texto aí? Homem de lábios impuro. Isso é julgamento e juízo. O profeta Isaías estava profetizando, mas ele tinha dentro dele ali também uma concepção que só ele estava bem na fita. Mas não é. A hora que Deus manifestou para ele, aí ele já mudou. Ai de mim, que sou homem de lábios impuro. Ele também estava no meio, então nós estamos no meio. Nós estamos no meio. Sim. Mal. Constantemente. Constantemente eu estou fazendo. Constantemente. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. Está vendo? E é isso aí, irmãos. É isso aí. Então, o julgamento e juízo das pessoas, quando fala nós, eu estou no meio. Nós temos esse. Então, a palavra de Deus é que nos dá essa revelação. E eu lembrei de uma frase aqui, ela diz assim, o homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, se precipita, se apressa, o homem humilde espera. Então, nós devemos esperar em Deus, ter a humildade para com Deus e ter essa mente renovada, reforçada em Deus. Nós estávamos no 2:2? Já acabou o tempo, né? O suplemento do professor, do 2:2 da lição. O maior impedimento do homem ter sua vontade modificada é o orgulho. Não há ditado que diz... Não, aliás, há um ditado que diz, não existe maior sinal de orgulho confirmado do que julgar-nos suficientemente humildes. É aquilo que nós falamos aqui, nós não somos bonzinhos, irmãos. Ninguém gosta de perder aqui, né, num jogo de palitim, num dominó, ninguém gosta de perder. Nem no paro ímpar. Quem gosta de perder no paro ímpar? Ninguém gosta de perder, irmão, é a razão humana. Então, por isso, só a palavra de Deus, só uma renovação pela mente, pela grandeza de Deus, a nossa mente vai ser reformada e ajustada diante do que Deus quer. O 2:3, Jesus buscava a vontade do Pai. Né? Jesus buscava a vontade do Pai. É interessante nós entendermos que Jesus obedecia, né, o Pai. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer os departamentos na igreja, os pastores na igreja, aqueles que estão trabalhando na obra. Nós devemos ter esse pensamento, essa mente voltada para a obediência. Olha só o que Deus fez. Deus trabalhou 10 anos na vida de Paulo, antes de fazer Paulo aquele apóstolo. Deus trabalhou 10 anos, mandando ele para onde? Para Tarso. Deus trabalhou na vida de Moisés 80 anos. De que forma? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Deus trabalhou na vida de Elias 3 anos e meio, para usar ele o quê? Um dia ali no Monte Carmelo. Então, nós devemos esperar e obedecer a Deus, a vontade de Deus. A mente voltada na obediência a Deus é o verdadeiro compromisso e é uma mente reformada, é uma mente voltada para Deus. O 3, e aí nós finaliza, né? Emoções, expressando os sentimentos. Por meio das emoções expressamos amor, ódio, tristeza e alegria. E transmite mesmo, até pela afeição. Eu falo por mim, às vezes eu fico nervoso, até meu semblante muda. E qualquer um de nós, é ou não é? É ou não é? É ou não é, Heber? Você muda o semblante, é porque nós erramos, irmão. Ninguém é bonzinho, não tem saída. O melhor caminho para nós é ter uma mente voltada para Deus. Meu pai, quando fica nervoso, ele dando a tremer e envermelha o rosto. Minha mãe também serra a sobrancelha, igual ela serra a sobrancelha e acabou. O olho dela parece que para. A missionária Dalva já nem mexe o pescoço, endurece, só olha para um lado. Nem vira também. E nós aqui, eu estou falando de mim, de vocês, de todos nós. É uma verdade. Essa é uma verdade, nós não estamos aqui falando, nós temos que ter cuidado com isso, né? A ira. Cada ação, uma reação. Não, todos nós, eu estou falando, nós temos esse posicionamento, nós erramos. Olha aqui, ó, alguns defeitos da vontade, eu esqueci de falar, voltando no 2:2 aí, ó, está lá.
É a questão das nossas vontades é imperfeita. Olha só, a nossa vontade é imperfeita e tendenciosa às escolhas erradas. Somos, por inúmeras vezes, induzidos à inconstância, falta de iniciativa. Tem muita gente assim? Vou encerrar aqui. Falta de iniciativa. Tem muita gente assim? Tem. Procrastinação. O que é procrastinação? Ficar, aquele famoso da ficar empurrando com a barriga. Deixar, pode ser hoje. Procrastinar. Isso é errado. É errado. Depois tem o derrotismo. Tem pessoa que tem um espírito derrotista. Eu não é? Não dou conta. Não só podia ser comigo mesmo. Só acontece comigo, né? Só comigo. Só dá errado comigo. Né? Isso aí é o derrotismo. Depois vem medo de fracassar. Tem muita gente que é medroso em tudo. Qualquer negócio vai fazer, tem medo. A gente tem que ter prudência, mas medo não. Deus não deu espírito de medo. Falta de acabativa. Quem que entendeu o que é isso aqui? É o neologismo. O que é o neologismo? É aquela pessoa que vai até o final. Ou, se não, ela pega o que os outros começou e termina. Essa é a forma acabativa. É o neologismo, isso aí. É a forma acabativa. Então, tem gente também, acontece a obstinação. Tem gente obstinado? Tem gente que nasce com, a Mariné sabe, o TOD. O que é o TOD, Mariné? O que é o TOD? Não é o TOD de tomar, não, aquele Nescau, não. Não é aquele todinho que você põe lá no leite, não. O que é? TOD, Marinéia. TOD, transtorno de oposição desafiante. Tem gente que nasce desse jeito, nasce ou não nasce? O TOD, transtorno de oposição desafiante. Tem gente que desde nascer, tudo que você fala para ele, não. Aí você fala, não, você fala, não, só não. É o TOD, transtorno de oposição desafiante. É desafiante porque é uma constância. Precisa renovar a mente. Isso é no matrimônio, isso é no seio familiar com o filho, irmão com irmão. Isso acontece. Aí fala que indecisão, tem gente assim? Nós temos que decidir ter a mente de Cristo. Não podemos, mas não consegue, dá conta sim. Começa a vir para a igreja, participa dos ensinos, lê a palavra de Deus, ora, pede perdão. Porque tem muitas vezes que você pensa que a gente não está errado, a gente está. Tem que fazer o que o pastor presidente sempre fala aqui, ele dá ensino na reunião ministerial aqui, ao longo do tempo. Tem que ter marcha ré. Então, aí, se for falar, tem muita coisa, não vai dar tempo, e o tempo já foi embora, o tempo é nosso amigo. Nós agradecemos os irmãos, né? O 3 aí fala das emoções expressando o sentimento, então nós precisamos expressar sentimentos bons com a mente de Cristo. Fala aí o 3.1, a vulnerabilidade das emoções, nós não podemos ser vulnerável, nós não podemos ser presa do inimigo, né? O 3.2, restaurando o nosso sentimento, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos ter Cristo, ser induzido pela palavra, precisamos honrar, amar, respeitar, alegrar, admoestar, estar uns com os outros, nós precisamos disso, colocar Deus em prioridade para a nossa vida. Isso é restauramento dos nossos sentimentos, seja no seio familiar, na família eclesiástica, no labor, aonde for que seja. Aí tem o 3.3, andemos por fé e não por sentimento, não por vistas, vamos andar pela fé, vamos ter fé resiliente. É isso que nós precisamos, uma fé forte, uma fé que resiste e dá a volta por cima, amém? Deus foi nos concedido aqui para fazer a finalização, por isso que excedeu um pouquinho. Deus abençoe a todos os irmãos, um almoço abençoado, você que está em casa nos assistindo, venha participar, tá? Venha estar conosco aqui, fazer parte dessa alegria e renovar as nossas mentes de forma, da maneira com que Deus quer, amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Toninho,